Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender sobre métodos de reamostragem, que são técnicas utilizadas para você estimar o seu erro de teste e para selecionar o melhor algoritmo em competição. Antes de entrar propriamente, a gente tem que definir o que chamamos de função custo, que será a função utilizada pelo algoritmo para se guiar na busca do melhor resultado. A primeira função que a gente vai ver é a matriz de confusão, que é um layout que permite a visualização dos erros e dos acertos do algoritmo, em que na diagonal principal a gente tem os acertos e fora da diagonal principal a gente tem os erros. Esse exemplo, nas linhas, eu tenho se o paciente ele é doente ou saudável, e nas colunas é o que o algoritmo diagnosticou como doente e como saudável. Um segundo exemplo é a detecção de spam e não spam. Então, de novo, nas linhas é a minha realidade, se o e-mail é de fato spam ou não spam, e nas colunas é se o algoritmo avaliou como spam e não spam. A utilidade dessa matriz de confusão é simplesmente para entender o comportamento do seu algoritmo, seja em termos dos acertos, seja em termos dos erros. Geralmente a gente não utiliza essa função custo para treinar o nosso algoritmo. A segunda função que a gente vai ver é a acurácia, que é a razão entre as predições corretas, que está na diagonal, dividido pelo total. Veja que utilizar essa métrica para o algoritmo se guiar, a gente está dizendo que o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 têm o mesmo peso. Nesse caso, o paciente diagnosticado como saudável, quando na realidade é doente, que seriam as 200 observações, traz um impacto negativo muito maior para o seu problema do que o inverso, um paciente saudável ser diagnosticado como doente. Então, utilizar essa métrica acurácia, ela é interessante quando o peso associado aos dois tipos de erro é o mesmo. Além disso, quando os dados são desbalanceados, utilizar a acurácia pode não ser uma boa ideia. Porque suponha que eu tenha uma classe com 1% de observação e a outra classe com 99% de observação. O que a função vai tentar buscar é maximizar os acertos. Nesse caso, dizer que todo mundo faz parte da classe majoritária vai trazer próximo de 99% de acerto. No caso do spam e não spam, a gente vai olhar a diagonal, que é 100 mais 700, dividido por 1000, a gente tem uma acurácia de 80%. De novo, será que os erros eles têm o mesmo peso? Talvez você ter um e-mail não spam, um e-mail importante, na caixa de spam, que seriam as 30 observações, traga um impacto negativo maior do que o caso de ter um spam na caixa de entrada. Então, a acurácia talvez não seja útil nesse tipo de problema. A precisão tenta resolver essa questão. Precisão é o número de verdadeiros positivos, nesse caso seriam os doentes diagnosticados como doente, dividido pelo número total de positivos estimados pelo modelo, diagnosticados pelo algoritmo, que seria essa primeira coluna. Para o caso do paciente doente ou não doente, a precisão seria 1000 dividido por 1000 mais 800, que é essa primeira coluna. Então, uma precisão de 55,6%. Note que, neste caso, o erro mais importante, que seria o 200, não é contemplado nessa função custo. Se eu tivesse um problema como esse, a precisão não seria a melhor opção para uma função custo, justamente porque o erro mais importante não está sendo contemplado. Ou seja, o algoritmo não está buscando aprender olhando o erro mais importante. Para o caso do spam já é diferente. O spam e não spam, a gente está na primeira coluna e a primeira coluna contempla o erro mais importante. Então a precisão é de 76,9%, porque a gente pegou o numerador, que seria e-mail spam avaliado como spam, dividido pela soma dessa coluna, que é 100 mais 30.
Um ponto importante é que o valor de 55,6% ou 76,9% ser alto ou baixo depende do problema em questão. Talvez 76,9% não seja um valor adequado para avaliação de spam e não spam, e uma precisão de 55,6% seja razoável para esse problema em questão. Então, os valores em si, eles não dirão muita coisa se não estiverem associados ao problema que a gente estiver trabalhando. Uma outra função é a recall, que é, dado que o verdadeiro estado é positivo, nesse caso, dado que o paciente é doente, qual a proporção de verdadeiro positivo? Então seria 1.000 dividido por 1.000 mais 200, no caso 83,3% de recall. Agora, o erro mais importante está sendo contemplado. Então, se eu fosse escolher entre precisão e recall para o problema do diagnóstico do paciente, se eu tivesse essas duas opções somente, eu utilizaria o recall, porque o meu algoritmo ele vai aprender baseado no erro que eu considero mais importante, diferente do spam e não spam. Agora, o erro mais importante não está sendo contemplado e eu tenho um recall de 37%. Novamente, pode ser que 83,3% não seja um valor adequado para o problema do diagnóstico de doença, seja um valor muito pequeno. Entretanto, 37% pode ser um valor adequado para o recall no caso do spam e não spam. Beleza, então vimos que a precisão ela é útil em uma situação, recall é útil em outra situação, por que não ponderar esses dois? É aí que surge a função F1 score, que ela é um compromisso entre a precisão e o recall, utilizando uma média harmônica. Esse valor ele é sempre menor do que a média aritmética, e a grande vantagem é, por exemplo, se temos uma precisão muito alta e um recall muito baixo, a média harmônica acaba que fica muito baixa e faz com que o algoritmo tenha que aprender mais e tenha que se aprimorar. Diferente da média aritmética, porque se a gente tem uma precisão de 100% e um recall de 0, a média é de 50%. No caso da média harmônica seria 0. Então, no caso específico de Machine Learning, a gente tem o F1 score igual a 2 vezes a precisão vezes o recall, dividido por precisão mais o recall. Esse 1 no F1 score significa que o peso associado à precisão é o mesmo associado ao recall. Ah, Eduardo, mas eu acho que a precisão é mais importante. Eu gostaria de dar um peso maior para a precisão ao invés do recall. É aí que surge o F-beta score. O beta, nesse caso, seria a importância que você dá para a precisão. Então, se é F2 score, significa que a precisão é 2 vezes mais importante do que o recall e o algoritmo vai trabalhar considerando esses dois pesos. No caso de regressão, ou seja, em que a minha resposta ela é contínua, a gente vai ver 3 tipos de funções custo, e a primeira é talvez a mais conhecida, que é a soma de quadrados dos desvios. Então eu estou tomando a diferença quadrática entre o valor observado, que é o meu y, menos o valor estimado, que é o meu h de x. Essa função perda quadrática é a que nós vamos utilizar daqui para frente nesse curso, embora as outras podem ser também utilizadas. A grande desvantagem dessa abordagem é que quando a gente tem uma diferença muito grande, acaba que o termo quadrático penaliza ainda mais essa diferença. Então, se o nosso algoritmo ele estimou mal uma ou outra observação, essas observações elas ganham um impacto muito grande na nossa função custo. Diferente da soma dos desvios absolutos, em que essas diferenças elas não são elevadas ao quadrado. Entretanto, ela faz um bico no meio, A função módulo tem essa característica. Pensando nisso, foi criada a função Uber, que faz um compromisso entre a perda quadrática e a perda absoluta. Como assim? Na parte central, ela utiliza a perda quadrática. A partir de um determinado ponto, ela começa a utilizar a perda absoluta.